Agora vamos para a nossa casa, para nosso jardim principalmente, onde vamos adicionar alguns balizadores. Também encontrei alguns modelos para vocês aqui no próprio 3D Sky. O link está aqui, olha. Basta fazer o download. Ele vem no formato 3ds Max 2015 e FBX, certo? Na nossa pastinha já deixei baixado. Olha, tá aqui os FBX e eu já converti eles para o formato Blender. Já converti os materiais, deixei tudo renomeado. Eu tenho o costume de fazer isso quando eu baixo algum modelo, por exemplo, do 3D Sky, eu já converto, já coloco o mesmo material em todos, certo? Então vamos utilizar dois modelos de balizadores. Eu vou utilizar esse aqui para o gramado, para ficar aqui perto da casa, aqui, ó, nessa linha aqui, e eu vou utilizar esse aqui, olha, para a entrada do nosso carro, a entrada da garagem. Então eu vou usar dois modelos. Esse aqui vai ficar mais ou menos nessa altura e esse vai ficar um pouquinho mais enterradinho assim, não. Esse modelo aqui, certo? Vai ficar um pouco mais enterradinho no gramado, beleza? Aí eu posso usar esse, posso usar esse, tanto faz. Todos têm o mesmo material, todos têm a mesma iluminação. Eu deixei configurado dessa maneira, todos idênticos. Muito bem, então vou copiar os dois, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no nosso projeto, colocar meu cursor 3D aqui no gramado e vou dar um Ctrl V, Shift S, cursor, seleção para o cursor. Muito bem. Vamos ver qual é qual. Esse aqui é o fininho, esse que eu vou usar aqui como balizador. E esse eu vou utilizar. É um balizador também, mas mais parecido com uma lanterna de gramado, né? Prontinho. O que é que eu vou fazer? Olha, vou pegar esse, deixar enterradinho um pouquinho no gramado, colocar mais ou menos aqui e vou adicionar um modificador chamado Array. Vou colocar ele no eixo Y, tirar do eixo X, vou adicionar 3, ó. E agora eu vou aumentar ele e preencher toda essa entrada do jardim. Eu posso também colocar, ó, um offset no eixo Z para que ele siga a rampa, olha, certo? Fica bonitinho. Eu vou dar um Alt D nele e vou duplicar para o outro lado. Assim, se eu trocar um material desse, vai alterar desse também. Tá vendo? Eles já estão com material emissivo, a gente vai deixar eles um pouquinho mais forte. Eu vou pegar esse aqui também. Vou colocar a rente com esse meio fio. E também vou colocar um array. Opa! Um array. Esse array eu vou colocar 4. E eu vou terminar ele aqui no final do meio fio, ó, desse gramado aqui da frente. Certo? Rente com esse meio fio aqui. Não precisa ser exatamente, mas nosso objetivo é esse. Prontinho. A nossa câmera só está enxergando 3, mas a lâmpada desse vai iluminar esse cantinho aqui da direita. Então vai dar um detalhe bacana. Por isso que a gente está colocando 4. E o objetivo deles é ser um pouquinho mais baixo mesmo, para que a lâmpada dele dê uma iluminada no gramado como um geral. Certo? Vamos começar aumentando um pouco a força desses materiais de iluminação. Então, entrando no modo de materiais, temos o Black, que é a cor do metal, temos o Glass, que é o vidro, e temos a luz, né? A luz, a potência dele já está com Black Body, e a potência está 2. Eu vou aumentar um pouco mais, por exemplo, 10. E nosso objetivo, ó, é forçar a lâmpada um pouco, certo? E também vale lembrar que aumentou do outro também, ó, porque é o mesmo material, certo? Então eles já estão aparecendo um pouco mais. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos adicionar também point lights, né, que nem um farol, só que com outras AIS, né, com outro formato. Vamos dar um save, não vamos esquecer. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no modo de edição, vou selecionar uma face do nosso vidro, vou dar um Ctrl L e vou trazer o cursor 3D para cá, para que minha lâmpada, minha point light fique exatamente aqui dentro.
Vou dar um Shift A Point Light e vou reduzir essa Point Light, só que ela tem que ficar maior do que a espessura do balizador. Então vou colocar 5 centímetros. Com isso feito, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um Black Body, vou colocar ele mais ou menos 3.800, um tonzinho mais quente. Na Strength eu vou adicionar uma informação de IS Light, do mesmo jeito que eu fiz com os outros, certo? Externo, só que agora eu vou colocar um IS Light que seja bipartido, né? Que a intenção dele não é chegar aqui no fundo, mas que ele seja mais espalhado. Por exemplo, esse 18 aqui, olha, tá vendo? Ele ilumina as laterais, né? Muito bacaninha. Pode ser esse 26, pode ser esse 21 também, muito bacana. Ó, se eu colocar esse 21, quero ter essa sensação aqui, tá vendo? Só que muito mais fraco. Então vou colocar, por exemplo, 2 watts. Vai iluminar apenas a entrada, né? Quero apenas isso. Eu acho que até que esse 21 é muito forte. Eu quero menos espalhado. Por exemplo, esse aqui, ó, esse 4. Tá vendo? Agora eu posso aumentar a potência dele. Isso. Quero apenas essas. Talvez um até que seja um pouco mais aberto. Vamos lá. A gente vai testando, a gente encontra. Por exemplo, 18. Isso. Vou reduzir um pouco a potência dele. Isso, um pouco mais espalhado, tá vendo? Já iluminando a calçada, a entrada do carro, né? Esse é o objetivo, na verdade. Então, com isso feito, nós podemos duplicar. Eu vou duplicar com Alt D. Vou colocar aqui no centro também. Eu vou erguer um pouquinho. Tá vendo? Na vista topo. Olha só. Muito bacana. Eu vou dar Alt D. Colocar aqui na última também. Eu estou dando Alt D para que se eu mudar de uma, eu altere também das outras. Eu vou pegar essas 3 e vou dar um Alt D e jogar lá para o outro lado. Tá vendo? Tá vendo que agora, ó, dessa point light eu tenho 6, ó, idênticas. Se eu desligar elas, ó, eu desligo de todas. Tá vendo? Então, por esse motivo. Muito bem. Eu até percebi que a gente esqueceu de fazer algo aqui na nossa calçada, que é a entrada do carro, né, do meu fio, ó. Aí, basta a gente entrar no modo edição, modo de vértice, modo wireframe, selecionar esses vértices que são referentes à entrada aqui do nosso carro. E eu vou abaixar eles um pouquinho. Pronto. Agora sim a gente tem a entrada do nosso carro, né? Muito bem. Adicionado essas lâmpadas, eu vou usar essa mesma lâmpada com essa mesma IS Light aqui para esses outros. Só que eu não vou dar Alt D, porque eu posso querer colocar uma temperatura diferente, uma força diferente para eles, porque eles vão servir apenas para iluminar o nosso gramado, né? E essa área de circulação que é muito menor que a do carro. Então vou dar um Shift D, e agora tá vendo que sumiu 6, e agora não tem mais nada, né? Eu vou pegar esse meu balizador, vou fazer a mesma coisa, entrar no modo edição, selecionar o vidro dela com Ctrl L, Shift S, seleção para cursor, opa. Shift S, seleção para cursor, não, Shift S, cursor para seleção. Vou pegar essa minha última point light, ó, que ela não está em 6, vou dar um Shift S, seleção para cursor. Agora a nossa point light está aqui dentro do nosso balizador. A gente precisa aumentar o tamanho dela, né? Para ficar para fora. Vou colocar aqui 15 centímetros, ó. Pronto. E agora está iluminando o gramado, tá vendo? Eu vou diminuir um pouquinho a potência. É um pouquinho mais fraco. E agora vou dar um Alt D e colocar eles, ó, dentro dos outros. Tá vendo? O emissivo do material dos balizadores não serve para iluminar. Serve apenas para aparecer. O que realmente está iluminando
são as points, né, com a ISS Lite. A gente pode até abaixar um pouco, ó, a potência, não deixar zerado, aumentar um pouquinho, ó. Isso aqui são as lâmpadas. Só que para dar a sensação da lâmpada ligada, a gente coloca um material emissivo, tá vendo? A gente pode até pegar essa point light, ó, e selecionar essa opção aqui, ó, o disco de luz dela não aparecer, tá vendo? Prontinho. Olha só. O disco dela fica mais difuso. Muito bem. Vamos ver como é que tá o outro. O outro tá bonitinho, ó. Certo? Muito bem. Com isso feito, a gente adicionou nossos balizadores à segunda parte da nossa iluminação.